turma, tudo bem? Essa é a aula 1 da sequência de vídeos preparatórios para a avaliação do SAEB. Na aula de hoje vamos tratar do tópico 1, procedimentos de leitura. Esse tópico agrega uma série de habilidades que se espera que o leitor competente tenha desenvolvido durante o curso até o presente momento. E as habilidades, as competências que se espera que esse leitor tenha desenvolvido são as seguintes: localizar informações explícitas em um texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, inferir uma informação implícita em um texto, identificar o tema de um texto e distinguir um fato da opinião relativa a este fato. A primeira habilidade que se espera que o aluno tenha desenvolvido a respeito desse tópico de procedimentos de leitura é identificar informações explícitas no texto. Essa é uma habilidade simples. O aluno precisa ler o texto e depois localizar informações que aparecem explicitamente, que você vai lá no texto e busca. Portanto, as questões relacionadas a este tópico, no enunciado já deixa claro, de alguma forma, que você vai voltar lá no texto e vai localizar aquela informação. Depende da sua competência em ler, em ver como o enunciado está se referindo ao texto, para você voltar lá e perceber, esta informação é a que o enunciado está cobrando. Informação explícita. Então não cobra muito de você. Vai cobrar simplesmente que você vá até o texto, retorne ao teu texto e encontre aquela informação. Mas é uma questão que algumas pessoas podem se perder facilmente, simplesmente por não querer voltar ao texto e acabar confundindo, porque, como falei, existem os distratores que trazem informações que também estão no texto. Porém, pode ser que nos distratores tenham informações implícitas e não explícitas. É preciso que a gente lembre que a informação explícita ela está visível no texto. Implícita são informações que dependem da sua compreensão, dependem do seu entendimento. Então, o primeiro procedimento é localizar informações explícitas no texto. A segunda habilidade que se espera que o aluno tenha alcançado é a habilidade de inferir o sentido de uma palavra ou expressão. As palavras em um texto podem ganhar sentidos diferentes. As palavras podem ser polissêmicas, ter vários sentidos, e em cada contexto, ou em cada texto, em cada situação, cada passagem dentro de um mesmo texto, uma única palavra pode ganhar sentidos diferentes. Imagine, por exemplo, a palavra ponto, a depender do contexto, pode estar se referindo ao ponto no sentido de costura, certo? O intervalo entre o local onde a agulha perfurou o tecido e outro, um ponto. Mas dentro de um contexto escolar, ponto já significa uma outra coisa, significa a nota que você ganhou por algo. Então, o aluno precisa decidir entre várias opções que vão aparecer na prova, entre as 4 opções, qual é a opção que pode estar explicitando qual é o sentido de determinada palavra que foi utilizada lá naquele texto. Então é preciso que, mais uma vez, volte ao texto, que veja aquela palavra para você poder decidir qual é o sentido daqueles que estão sendo colocados como opções, o sentido que se apresenta como o mais adequado para a situação. Terceira competência que se espera que você tenha alcançado: inferir uma informação implícita no texto. O texto, sob uma lógica do discurso interacionista, o texto não é só o que está escrito, mas aquilo que é dito sem estar expresso. E isso depende dos seus conhecimentos prévios, daquilo que você já traz como conhecimentos. Muitas vezes o texto faz referência a algo sem dizer diretamente, mas pelo conhecimento que você já tem, pelas informações que você já tem, você consegue saber que aquele texto está fazendo referência a uma determinada época, a um determinado contexto.
Imagine, por exemplo, uma música de protesto que faça referência, por exemplo, a um determinado período político da nossa história. Muitas vezes não diz expressamente de qual governo está falando, mas pelo fato de trazer determinadas informações, fica implícito que está falando de determinado governo e você consegue saber de qual período se está falando, certo? Se a gente imaginar, por exemplo, um texto que fala sobre impeachment, aí você vai ser levado, talvez os mais jovens só vai se lembrar do impeachment da presidente Dilma, mas talvez uma outra pessoa que veja aquele texto, pelo contexto, o uso da palavra impeachment ali naquele texto pode se remeter ao impeachment do presidente Collor, que aconteceu em 91. Mais uma habilidade que o aluno precisa ter desenvolvido no nono ano é identificar o tema de um texto. Os textos são tematicamente orientados. Isso significa dizer que os textos apresentam uma linha de raciocínio, que apresentam ideias relacionadas a um tema mais global. E compreender essa dimensão é uma habilidade que se espera do leitor competente, que ele leia o texto e saiba de que assunto o texto trata. Normalmente, os enunciados desse tipo de questão vai perguntar de que assunto trata o texto, ou vai perguntar qual é o tema do texto, qual é a ideia principal do texto. E isso só é possível compreender se você lê o texto inteiro e você observa que naquele texto vai ter uma ideia mais geral e terão outras ideias que servem para sustentar aquela ideia geral. São ideias menores, mas dentro daquele tema maior. Então, a leitura do texto, para ser compreendido de uma maneira global, é preciso que você tenha uma noção de qual é o tema, qual é o assunto principal. E muitas vezes o texto é, como disse, tematicamente orientado, mas ele traz outras ideias que são secundárias ou outras ideias que podem até fugir um pouco do tema principal, mas predomina ideias que vão sustentando essa ideia geral. E você precisa ficar atento durante a leitura para compreender que várias ideias ali estão se encaixando num determinado tema e assim você conseguir acertar essas questões. Não só por acertar a questão, mas para você saber que você está lendo com eficiência, está lendo de forma competente, domina esse objeto do conhecimento, procedimentos de leitura, a leitura em si. Outra competência esperada nesta avaliação é distinguir um fato de uma opinião relativa a esse fato. Nos textos, sobretudo nos textos de opinião, os textos dissertativos, é comum que se traga a opinião sobre determinado tema e se apresente no texto alguns fatos, alguns acontecimentos. Mas, ao citar esses acontecimentos no texto, também vão aparecer opiniões relativas a esses acontecimentos. Cita-se um fato e traz então uma opinião sobre aquele fato. E é uma competência comunicativa interessante e necessária que a gente leia o texto e saiba distinguir se determinada frase apresenta um fato ou se apresenta uma opinião. Lembrando que fato é a expressão de um acontecimento. Opinião é a expressão de uma interpretação, de um modo de ver aquele acontecimento. Então, é competência necessária nesta fase do estudo, nessa fase do desenvolvimento de vocês, que saibamos distinguir o que é um fato, o que é uma opinião. E isso só acontece se você lê com vontade de entender o texto, não só passando à vista superficialmente, mas lê com vontade de entender o texto, lê absorvendo aquelas ideias, percebendo qual é a informação de fato, informação que aconteceu, ou qual é uma expressão de um modo de ver aquilo, de uma opinião. Bom, essas são as competências, são as habilidades que se espera que se adquira até o nono ano através da leitura, das diversas leituras que foram feitas, do contato que vocês tiveram com diferentes gêneros textuais e que serão avaliadas por você, que serão avaliadas
avaliação do SAEB. Então, esperamos que vocês treinem isso e façam uma boa prova quando chegar a hora de fazer. Mas exercitem com a atividade que vocês terão para fazer.